Olá pessoal, professor Eliomar. Hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro sobre as combinações. Fique atento. Bom pessoal, o problema motivador vai ser o problema 23, que diz o seguinte: considere 10 pessoas, aí eu listei de A até J, essas pessoas, e duas salas, uma azul e uma vermelha. Fiz um pequeno desenho para ilustrar um pouco as duas salas. E eu queria saber o seguinte: de quantas maneiras podemos escolher duas pessoas para se acomodarem na sala azul e as demais na sala vermelha? Bom, olha só, colocando as 10 pessoas, uma atrás da outra, como nesse primeiro desenho, o que o PFC faz? Quando nós calculamos o PFC, ele vai exatamente dizer para nós quantas listas são possíveis com essas 10 pessoas aí alinhadas. Né? Então eu tenho 10 elementos para permutar, eu tenho 10 fatorial de possibilidades para essa lista com 10 pessoas. Uma lista diferente poderia ser a lista BA e repito os demais, como na primeira organização. Essa lista é diferente da anterior, ok? Só pensando na lista sem restrição nenhuma. O total de listas distintas que nós conseguimos organizar nesse caso é 10 fatorial, ok? O princípio fundamental da contagem garante isso. Mas o problema 23, ele quer que a gente escolha duas pessoas para ficar na sala azul e as demais na sala vermelha. Então, por exemplo, fazendo a divisão depois das duas primeiras pessoas, então no caso da primeira lista, essa que inicia com AB, observe, eu tenho AB na sala azul e as demais na sala vermelha. Essa é uma organização para essas duas salas. No segundo caso, observe, eu tenho BA como os dois elementos que vão ocupar a sala azul. Só que aí vem a pergunta: se os dois elementos que vão ocupar a primeira sala serão o B e o A, será que é diferente do agrupamento anterior? A resposta é não. Eles são idênticos. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que organizar todas as listas que são distintas. E qual vai ser o raciocínio? Veja, quando eu escolho AB e determino os demais na sala vermelha, quando eu faço a permutação dos dois, eu tenho a mesma organização. Quer dizer, escolhidos os dois elementos que vão compor a sala azul, eu preciso observar como que eles podem permutar entre si para eu poder observar as listas que são distintas. Então, de fato, uma lista diferente dessa poderia ser com o A e o C na primeira sala, ok? A e C na primeira sala, e o B eu vou colocar na sala vermelha. Veja só. Aqui eu tenho sim um agrupamento distinto do anterior. Observe que se você permutar o A e o C, na sala vermelha eu vou continuar com os mesmos elementos, ou seja, eu tenho o mesmo agrupamento mais uma vez. Então, nossa missão aqui vai ser contar de quantas maneiras eu posso escolher dois elementos para ocupar a primeira sala, porque os demais parece que não há escolha, é o que sobra. Ok? Então, veja só. Pensando aqui na prática, no cálculo, nós vamos definir como que eu vou escolher a dupla para ocupar a salinha azul. Eu tenho 10 opções para a primeira pessoa, depois eu tenho 9 para a segunda. Como eu preciso combinar esses elementos, eu preciso dividir pelas permutações dessa dupla, que
dá 2 fatorial de repetições, vezes, pelo PFC, o quê? As decisões seguintes. Eu tenho 8 pessoas, depois 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Só que esse grupo todo de vermelho, qualquer permutação entre eles é o mesmo grupo. Então eu preciso descontar essas repetições, que dá 8 fatorial de linhas. Olha que interessante. O numerador nada mais é do que 10 fatorial. E o denominador aparece 2 fatorial vezes 8 fatorial. Abrindo aqui os nossos cálculos, vamos desenvolver o 10 fatorial até chegar no 8. 8 fatorial. Cancelando 8 fatorial vai dar 90 dividido por 2. Então nós temos aqui 45 maneiras de organizar 2 pessoas na sala azul e as demais na sala vermelha. Expandindo um pouco o raciocínio, e se nós quiséssemos organizar 3 pessoas na sala azul e as demais na vermelha? Um primeiro agrupamento seria esse, ABC na sala azul e os demais na sala vermelha. Observe que, com essa lista, eu posso fazer uma permutação entre os elementos que eu já escolhi da sala azul. E observe que o trio ABC, quando ele for permutado, como por exemplo ACB, continua sendo o mesmo trio. Ou seja, essa primeira lista é a mesma da lista inicial. Então, o que nós precisamos fazer? Primeiro, escolher quem vai compor a sala azul. De que maneira vai ser isso? São 3 decisões. 10 escolhas para a primeira pessoa, depois 9, depois 8. Cada trio escolhido se repete 3 fatorial de vezes. E pelo PFC, vamos decidir pelos outros elementos, só que agora da sala vermelha. Eu já escolhi 3, então depois eu tenho 7 opções, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Esses 7 elementos permutados entre si vai formar o mesmo grupo. Então eu preciso descontar tudo dividindo por 7 fatorial. Observe o numerador, dá exatamente 10 fatorial, e o denominador aparece 3 fatorial, que multiplica 7 fatorial. Desenvolvendo aqui o 10 fatorial, até chegar em 7 fatorial, ficaremos com, cancelo 7 fatorial, o 3 fatorial dá para dividir com 9 e com 8, então ficou 10 vezes 3 vezes 4, porque o 7 fatorial já cancelou. Chegaremos em 120. Tem 120 maneiras de escolher 3 pessoas para a sala azul e 7 para a sala vermelha. E o raciocínio foi muito parecido com o anterior. Se nós quiséssemos colocar 4 pessoas na sala azul e as demais na sala vermelha, observe, eu teria que escolher 4 pessoas para a salinha azul, por exemplo, A, B, C, D, e as demais vão na sala vermelha. Só que essas que eu escolhi para a sala azul, qualquer permutação entre elas gera o mesmo grupo residindo na salinha azul. Então eu vou fazer o quê? As 4 escolhas, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, tudo dividido por 4 fatorial. E os demais vai para a sala vermelha. Observe uma situação muito curiosa. Essa parte vermelha seria a cauda da nossa expressão. Você pode notar que ela dá exatamente 1. Quer dizer, o problema também seria resolvido fazendo apenas a escolha
dos elementos que vão compor azul, que é exatamente o que a gente já vinha fazendo, tá certo? Mas a gente está tentando achar um padrão, por isso a gente está desenvolvendo um pouco mais. Então veja que o numerador, de novo, vai dar 10 fatorial, e o denominador ficou o quê? 4 fatorial e 6 fatorial. Fazendo as nossas continhas, 210 maneiras de colocar 4 pessoas na sala azul e 6 pessoas na sala vermelha. Aumentando para 5 pessoas e raciocinando da mesma forma, observe a expressão de azul, fizemos 5 escolhas, dividimos por 5 fatorial, porque é o total de permutações desses 5 elementos. A parte de vermelho, que também é a cauda da nossa continha, pode observar que vai dar 1, né? Então eu tenho mais 5 escolhas, divido por 5 fatorial. Então nós teremos aqui, para concluir, 10 fatorial dividido por 5 fatorial vezes 5 fatorial, que dá 252. Bom, agora para nossa surpresa, acontecem umas coisas aqui estranhas. Veja só. Se a gente quisesse organizar 6 pessoas na sala azul, nós iríamos fazer as 6 escolhas, 10, 9, 8, 7, 6 e 5, dividido por 6 fatorial, e as demais a gente ia encaixar na salinha vermelha, que são as 4 pessoas que sobraram, né? Dividido por 4 fatorial. Vamos ficar com a expressão 10 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 4 fatorial, que também dá 210. Ou seja, escolher 6 pessoas para a sala azul deu a mesma quantidade de ter escolhido 4 pessoas. Isso é interessante, hein, gente? E se nós quiséssemos escolher 7 pessoas para a sala azul? Observe, aplicando a mesma ideia, faremos 7 escolhas, depois vamos dividir por 7 fatorial, e as demais vão na sala vermelha. Olha só, ficou 10 fatorial por 7 fatorial vezes 3 fatorial, que também deu 120. Ok? Mais um resultado surpreendente. Escolhendo 8 pessoas para a sala azul, eu vou fazer as 8 escolhas, depois divido por 8 fatorial, e a expressão deu 10 fatorial por 8 fatorial vezes 2 fatorial. Também deu 45. Então, em geral, observe que esse tipo de problema, ele de fato, ele é resolvido quando você já define quem vai para a primeira sala, porque os demais você não tem escolha, é o que sobrou, certo? Se nós quiséssemos, por exemplo, para encerrar, 9 pessoas na sala azul, eu vou tomar as 9 decisões, dividir por 9 fatorial, então vai ficar 10 fatorial sobre 9 fatorial vezes 1, que vai dar 10, ok? Fazer esse tipo de escolha, escolher 9 para a primeira sala, é a mesma coisa de escolher uma pessoa para a primeira sala. Porque veja bem, se eu tenho 10 pessoas disponíveis, eu tenho 10 opções para a primeira sala, e eu vou escrever um fatorial ali para manter a estrutura das expressões, né? E depois eu vou agrupar as outras pessoas que sobraram na sala vermelha, que vai do 9 até o 1, tudo isso dividido por 9 fatorial, que também deu 10. E é verdade, né? Porque a sala azul, se eu for colocar uma pessoa, eu só tenho 10 casos distintos de organização dessas pessoas. Bom, matematicamente falando, a expressão que nós temos o hábito de usar é esse C com N e um K. O que significa isso? Uma combinação de N elementos distintos organizados de K em K. E aí, pelos casos que nós desenvolvemos, você percebe que a expressão é exatamente o quê? O fatorial dos elementos que eu tenho, né? N fatorial. Embaixo aparece como que eu quero organizar, né? E eu usei o exemplo da sala azul, organizando de 2 em 2 pessoas, 3 em 3, por aí vai. Então, nesse caso, eu quero organizar de K em K, vezes o que aparece na frente do K? A diferença entre o N e o K fatorial. Essa é a expressão da combinação. E tem mais 2 formas de representar a mesma expressão. Pode ser o C, com o N lá embaixo e aquele K em cima, essa é a menos usual. E tem essa outra, que vai entre parênteses, né, que a gente coloca
o N na parte superior e o K na parte inferior. Qualquer uma das três expressões representam a mesma ideia. Tudo representa combinação de N elementos organizados, né, de K em K. Resumindo um pouco o nosso problema, nós acabamos de fazer, veja só. O primeiro caso era combinar 10 pessoas organizadas de duas em duas. Então, dê uma olhada aqui, olha só. 10 pessoas organizadas de duas em duas. Veja o numerador, ficou 10 e o 2. E esse 8 que aparece é o que? Exatamente a diferença, né, entre os elementos que eu tenho para organizar e a forma como eu vou organizá-los. Esse foi o primeiro resultado lá que nós obtivemos, né? Depois, nós fizemos uma combinação de 10 organizados de 3 em 3. Então, ficou 10 fatorial dividido por 3 fatorial. Olha lá. E na frente do 3 fatorial aparece sempre a diferença entre os N elementos e a maneira como eu estou organizando eles. No quarto caso, nós pegamos e combinamos os 10 de 4 em 4. É isso? Então, eu tenho lá 10 fatorial sobre 4 fatorial e o 6 fatorial, que é a diferença entre 10 e 4. Então, olha só, visualizando todos os casos, eu até coloquei cores iguais para as combinações que tiveram o mesmo resultado. Então, dê uma olhada na de verde. A combinação de 10 organizado de 2 em 2 deu o mesmo valor da combinação de 10 organizado de 8 em 8. A combinação dos 10 elementos organizados de 3 em 3 deu o mesmo da combinação dos 10 elementos organizados de 7 em 7. E vários casos apareceram aí. E isso tudo já está pronto, né, pessoal? Isso o homem só identificou, né? Isso não é criação. Não é criação nossa. Tem dois casos que são possíveis de pensar, não tem problema nenhum pensar neles. Por exemplo, uma combinação de 10 elementos organizados de 10 em 10. Nós teríamos 10 fatorial sobre 10 fatorial e a diferença, 10 menos 10. Isso vai ficar o quê? 10 fatorial sobre 10 fatorial vezes 0 fatorial, que vai dar 1. Ok? Vou deixar você pensar um pouquinho aí se isso faz sentido ou não. Outra combinação que é possível de se escrever é de 10 elementos organizados 0 a 0. Então, eu faria 10 fatorial sobre 0 fatorial e depois 10 menos 0 fatorial. Vamos ficar com 10 fatorial dividido por 10 fatorial, que também é 1. Esse caso eu também vou deixar você pensar um pouco nessa possibilidade. Será que faz sentido? Bom, há uma estrutura muito interessante aqui, que é organizar todos os fatoriais, as combinações dos elementos, dos 10 elementos no caso, em todos os tipos de agrupamentos possíveis. O primeiro caso, eu tenho os 10 organizados 0 a 0. Olha só. E eu já coloquei aqui embaixo o valor dessa combinação, vai dar 1. Ela dá o mesmo resultado da combinação de 10 organizado de 10 em 10. Foi esse último que eu tinha calculado. Também estou organizando aqui 10 elementos combinados 1 a 1, que vai dar 10, e dá o mesmo resultado de 10 elementos combinados 9 em 9. Tem também aqui a combinação de 10 tomado 2 a 2, que deu 45, de 10 tomados de 8 em 8, também dá 45. Combinação dos 10 organizado de 3 em 3, dá o mesmo valor de 10 organizado de 7 em 7. Combinação de 10 elementos organizados de 4 em 4, dá o mesmo resultado de combinar 10 de 6 em 6. E sobra o último caso, que é 10 de 5 em 5, que só tem ele nesse caso, né? Observe os valores que eles se repetem. Isso nos faz lembrar lá do problema do sorvete, porque, veja bem, nós tínhamos 7 sabores disponíveis e nós fizemos o seguinte:
Primeiro problema foi organizar uma taça com duas bolas distintas. Com duas bolas distintas, então vai ser o quê? Uma combinação dos 7 sabores organizado de 2 em 2. Nós obtivemos 21. Depois nós fizemos taça com 3 bolas distintas. É uma combinação dos 7 sabores organizado de 3 em 3. E deu 35. Depois nós fizemos uma combinação dos 7 sabores organizado de 4 em 4. Então ficou uma combinação dos 7 de 4 em 4. E também deu 35. E agora a gente consegue perceber que faz sentido organizar de 3 em 3 ou de 4 em 4, tendo 7 elementos disponíveis, né? E para a gente encerrar nosso assunto de hoje, nós vamos finalizar com o problema 24. Veja só, cada participante de uma reunião cumprimentou o outro uma única vez. Se houveram 66 cumprimentos, quantas pessoas estavam presentes nessa reunião? Então, primeira coisa, nós vamos imaginar que a pessoa A vai cumprimentar a B. E depois nós vamos permutar esses dois elementos e verificar se BA é uma situação diferente da anterior. E não é, porque o A cumprimentando o B é a mesma coisa do B cumprimentando o A. Então, o que nós devemos fazer? Nós não sabemos quantas pessoas tem na reunião. Então, vamos supor que tem N pessoas. Organizando essas N pessoas, 2 a 2, nós vamos ter 66 cumprimentos. Então, nós vamos escrever, usando o símbolo que eu acabei de apresentar, que a combinação dos N elementos 2 a 2 tem que gerar 66. Como que vai ficar a nossa expressão? Fica N fatorial dividido por 2 fatorial, abre parênteses, N menos 2 fatorial. Desenvolvendo o fatorial do numerador até o N menos 2, que vai cancelar embaixo, nós vamos ficar com N vezes N menos 1 sobre 2 igual a 66. Escrevendo 2 multiplicando, nós vamos ter N ao quadrado menos N igual a 132. Organizando em forma de equação de segundo grau, temos uma equação aqui com 2 soluções reais. Uma menos 11 e a outra 12. Para o problema, não faz sentido a solução negativa. Então, no caso, para satisfazer a ideia, só se o N for 12. Então, tinha 12 pessoas nessa reunião. Bom, essa é a nossa terceira aula de combinação, tá bom, pessoal? E até a próxima.